Amém. As crianças estão aí com a tia Ju. Bendito seja o nome do Senhor. Você está pensando que eles se esquecem daquilo que eles ouviram na igreja, daquilo que eles aprenderam na igreja? Eles não esquecem. É muito importante trazer os nossos filhos à casa do Senhor. É de extrema importância que eles estão sendo ministrados, né? Eita, cadê os três que dão glória a Deus? Agora eu começo. As cadeiras, a música, né? Com a família, aproveitando o feriado. Vamos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, mesmo sentados, tá bom? Mas com reverência à palavra de Deus, Érica vai ficar aí. Alguns versos que a gente vai projetar, eu acredito que não são muitos. Amém? Encontraram? Tem alguma misericórdia? Mateus 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar seu noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Diga, chegou o noivo. Chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram. Diga, entraram. Com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Diga, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Obrigada, Senhor, por tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e anda para discernir as intenções do coração. O Senhor conhece a intenção de cada coração nesta noite. Mas aqui estão os servos do Senhor, aqui a igreja, eles vieram aqui para ouvir a tua palavra, Senhor, que cada um seja edificado. Pegue a sua porção nesta noite, ó Deus, e seja edificado, seja renovado, seja fortalecido. O nosso coração está aqui, Senhor. O que o Senhor quiser nos falar, que haja liberdade nesta noite, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos impactar, nos incomodar, nos despertar, nos consolar, nos alegrar, nos ensinar. Estamos aqui, Senhor, e queremos ser ensinados, fortalecidos, ministrados por tua palavra nesta noite. Abençoa os teus filhos, abençoa aqueles que não puderam ouvir. O Senhor sabe os motivos, as causas. Ó Deus querido, abençoa a tua igreja, sustenta com a tua graça, dando entendimento, dando crescimento, dando maturidade, ó Deus, dando discernimento, ó Deus, entendimento da tua palavra. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor por tudo, em nome de Jesus. Amém? Está aqui esse texto, né, que muitas vezes nós já ouvimos tantas pessoas falar, pregar sobre ele, sobre as virgens loucas, que tem azeite, e aqui deixou a vasilha secar, e que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Não deixa de ser. O azeite é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Mas nesta noite nós iremos usar esse mesmo contexto
texto, esse mesmo entendimento, essa mesma intenção que Jesus teve ao contar sobre essa parábola. É uma parábola, os irmãos sabem que chegou o momento do ministério de Jesus, e eu estava escutando um estudioso da palavra do Senhor esses dias, e ele disse: vamos mudar a estratégia agora, falando a respeito de Jesus. E ele disse: eu vou falar agora por parábola, só quem vai entender é quem ficar perto de mim e vem me perguntar e eu explico. E Jesus mudou a estratégia e começou a falar sobre, através de parábola. O que as parábolas eram uma maneira simbólica, que Jesus pegava os exemplos que eles sabiam, que eles entendiam do dia a dia, de pescaria, de agricultura, de como que era a vida em comum, e Jesus aplicava um ensinamento. E o pastor esses dias pregou sobre o texto do reino, né? E Jesus, ele fala sobre aquela parte das parábolas do reino. E aqui, a partir do capítulo 24, se você lê em casa, né? Não agora, você vai ver que Jesus começa a dar as suas últimas instruções. Ore, aí ele começa a falar sobre o sermão profético, como que vai ser na vida dele. É aqui em Mateus que está aquele texto que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim. É aqui que Jesus dá as instruções de como vai ser também as últimas coisas. E aqui nessa série do capítulo 25, essas 3 parábolas, se você observar, a parábola das 10 virgens, no verso 14, a parábola dos talentos, e depois no 31, sobre a separação das ovelhas e dos cabritos. É muito interessante a Bíblia, e é muito rica e diversa. E acho que eu falei semana passada, quando eu estou lendo a Bíblia, que eu não entendo a palavra, quando eu tenho dúvida de alguma palavra, eu recorro ao dicionário. Hoje nós temos, né, a praticidade de termos um dicionário aí na nossa mão. E aí eu vou logo lá no Google e eu vejo algo que seja, né, de confiança. Cuidado com a Wikipédia, tá, igreja? Mas tem muita coisa boa. E aí você vai no dicionário. E aí me deu uma dúvida, pastor. Existem 2 variações. Eu não sabia. Eu não sabia. Se os irmãos já sabiam, eu não sabia. Existem 2 variações. Existem os ovinos e os caprinos. E eu pensei que ovelha, cabra, bode, era tudo a mesma coisa. Era tudo a mesma família. E não é. É diferente. Tem as ovelhas e tem as cabras, que é a esposa do bode, né? Existe o bode e as ovelhas e o cordeiro, que é o filhinho da ovelha. É uma variação diferente. Realmente, eles explicam lá que só realmente o Criador, ele sabe a diferença da cabeça, da pelagem e tal, ele sabe como que diferencia. Mas existe uma diferença entre os ovinos e os caprinos. Eu achei muito interessante, porque eu pensei que era igual peixe, né? Tudo a mesma coisa. A gente sabe que peixe é peixe, mas existem os tipos de peixe, mas enfim, tem o peixe de couro, o peixe de escama, o peixe de água doce, né? O peixe de água salgada. Mas enfim, a Bíblia tem isso aí para nos enriquecer e a gente aprender. E aqui, né, no verso 31, Jesus fala que vai separar as ovelhas dos cabritos. Aí por isso que me deu dúvida, porque cabrito, na minha cabeça, realmente são os filhotes, né? É o filhote da cabra com o bode. Os cabritos é o filhote da cabra com o bode. Por isso que ele separou. Não é rico? Ele disse assim: vou separar os cabritos, filhos da cabra com o bode, das ovelhas. Nós somos as ovelhas do Senhor e Ele é o nosso pastor. E eu acho muito interessante, né? Só abrindo esse parênteses aí, para que os irmãos pesquisem também, tenham esse desejo e tenham também essa curiosidade da palavra do Senhor. E voltando aqui para o capítulo 25, a parábola das 10 virgens é um acontecimento. Estava aqui um casamento. E naquela época não era como hoje, apesar que mesmo aqui na nossa cultura ocidental, o normal é as pessoas namorarem, noivarem e casarem, né? Isso é normal, isso é a fase aí dos servos do Senhor. A gente ensina isso na igreja, né? Ora, Deus manda o varão ou a varoa, e a gente aí faz o namoro, Deus abençoa, aí vai para a segunda etapa, que não tem um prazo, né? Não tem um prazo.
Talvez exista, eu não sei, se pastor lembra de alguma igreja que tem um prazo, ó, 2 anos, você tem que namorar, noivo é casado. Não sei, talvez pode ser que tem algumas que tem. Mas a nossa não é assim, a gente só ensina que tem que namorar, noivo e casar, obedecendo os parâmetros da Bíblia. Mas aqui, lembra de Maria? Quando o anjo visitou Maria, Maria já estava em compromisso com Jesus. E aquele compromisso era de 1 ano. Em 1 ano, o noivo tinha que conseguir dinheiro, tinha que ter condições para fazer a festa. Quem bancava a festa era os pais, né, do noivo. E aí, aqui no Brasil, quem banca a festa é os pais da noiva, né? E aqui havia toda essa preparação, mas era 1 ano. E aí, quando assinava um contrato de 1 ano, fazia um acordo legal pelos pais do casal. E lá os pais. Ainda hoje, os irmãos que talvez vejam alguma reportagem, né, sejam mais atentos, ainda acontece alguns desses costumes muito parecidos nas culturas orientais. Ainda existe essa questão de ter uma semana de festa. Em algumas culturas existe uma semana de festa, né? E tem essa questão do contrato, você está assumindo aqui. Parece que na nossa lei, né, se o homem desistiu, a mulher, do noivado, paga-se uma multa, porque parece que já quando há um investimento, está comprando as coisas, comprar apartamento, de repente o noivado acaba, desiste do casamento, pode ir na justiça, pode ir na justiça e dizer, não, eu quero que ele me dê a minha parte, tudo que a gente comprou, todo o investimento. Já existe essa lei aqui no Brasil. Depois os irmãos pesquisam, eu não pensei sobre isso, estou pensando agora, e aí vocês podem aperfeiçoar esse entendimento. Mas esse contexto aqui da Bíblia era a festa de casamento, que se fazia, primeira fase, fazia um acordo entre os pais. E esse acordo era um acordo, né, que eles faziam ali, assumindo aquele compromisso. Lembra de Maria, que ela estava noiva com Jesus? Por isso que Maria, ela ficou com muito medo quando o anjo chegou para ela e disse que ela estava grávida. Chega, como assim? Eu tenho um acordo com o meu noivo, eu estou grávida de outro. Imagina essa situação, né? Mas aí tinha aquele acordo legal. Por isso que o anjo também apareceu para José e disse, olha, a tua noiva tem uma mente e foi gerada pelo Espírito Santo, aceito tudo e vai dar tudo certo no final, né? Estou parafraseando e resumindo aquele momento. Os irmãos já conhecem. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá e ler também o início de Mateus e o início de Lucas, conta bem direitinho sobre o aparecimento do anjo aí para Maria e para José. E aí havia esse acordo. A segunda etapa, depois que se passava 1 ano,